Minha mãe comentou alguma coisa aqui. Aqui, ó. Esse menino é de ouro. Ele cuida de mim muito bem, para vocês terem ideia. Ele cuidou de mim no hospital e tratou a minha cirurgia. Se fosse um mau filho, jamais teria feito isso. Pessoal. Quando eu tava no hospital, teve um momento lá. Mano, a gente visitava praticamente minha mãe todos os dias no UTI. A minha mãe teve complicação na cirurgia, quase morreu, ficou entubada por semanas. E os médicos falando lá que minha mãe tinha chance de morrer, que ela estava num estado muito grave, que isso e aquilo. Mas eu ia, era uma carga muito pesada que eu carregava, porque eu não estava acostumado com isso. Então eu passava por umas situações bem merda, entendeu? Bem merda. E ficava lá com a minha mãe toda hora visitando ela. Era muito ruim, era muito triste ver a minha mãe desacordada, com a língua para fora, com um monte de tubo na boca. E quando ela abriu os olhos, ela abriu o olho rápido e depois fechava de novo assim. Era muito ruim de se ver. Era uma parada muito pesada para mim, como filho naquela situação. Aí ela recebia a notícia de que os rins paravam de funcionar, que teve que ficar fazendo hemodiálise, o pulmão dela, ela pegou pneumonia, ela pegou uma bactéria, um negócio chamado ascite, que deixou a barriga dela inchada. A minha mãe pegou uma porrada de doença lá no hospital por conta da ventilação mecânica, né? E, mano, a gente ia todo dia pra lá, mano, visitar ela. E quando ela conseguiu se recuperar e ir pra enfermagem, meu irmão, era difícil, porque minha mãe ficou tanto tempo na UTI que ela não conseguia levantar, ela não conseguia ficar em pé, andar, porque era muito tempo com as pernas paradas, entendeu? A minha mãe estava sendo alimentada por sonda, ela não se alimentava por conta própria. E ela os médicos tiveram dificuldade de ela, por isso que ela ficou tanto tempo na UTI. Então eu sempre cuidei bem da minha mãe, cara. Esse negócio que eu maltratava a minha mãe, que a esperança deu a entender aí na live dela, é mentira isso aí. Eu sempre tratei muito bem minha mãe, sempre amei muito minha mãe. E sempre cuidei dela sempre que pude. Inclusive, quando a minha mãe foi para a enfermaria, algumas enfermeiras não gostavam de trabalhar, eu tive que carregar minha mãe, colocar ela na cadeira, arrastar e levar ela até o banheiro, dar um banho nela. E tinha que ter todo um cuidado, porque ela tinha um acesso, né, que não podia molhar, não podia dar qualquer coisa, porque senão pode pegar uma infecção generalizada e fuder minha mãe morrer. Então eu dava banho na minha mãe tava com um buraco na barriga, e eu limpando ela e tive que tomar todo o cuidado com esse buraco na barriga que tava dela. Aí eu fiquei cuidando dela no outro dia no hospital. Eu botava fralda na minha mãe. Eu colocava minha mãe nessa maca lá, que era difícil pra caralho, as enfermeiras não ajudavam. Eu colocava minha mãe nessas macas e eu colocava fralda nela, porque ela não conseguia ainda ir pro banheiro, às vezes ela fazia xixi e cocô de forma involuntária, entendeu? Então eu sempre cuidei da minha mãe, mano, sempre cuidei da minha mãe. Inclusive, eu dormi lá no hospital, na enfermaria com ela, dormi no chão, porque eles não ofereciam cama para quem era visitante, a cama era só exclusiva para os pacientes, dormia no chão, passando um frio no caralho lá em Vassouras. E depois, quando a minha mãe foi para casa, sabe esse tempo que eu fiquei sem fazer live? Do meio do ano passado? Então, eu tava cuidando da minha mãe, velho. A minha mãe ficava com a barriga lá toda aberta, os pontos estouravam, ficava tipo tudo pra fora assim, eu tive que ficar limpando, mano, eu tive que enfiar a mão lá dentro pra fazer todo o processo de limpeza por causa da cirurgia dela. Mano, foi uma merda, foi uma situação fodida, mas eu tava lá, mano, o tempo todo pra minha mãe, eu não vinha pro Rio de Janeiro, eu não tava vindo fazer live no Rio de Janeiro porque eu tava cuidando da minha mãe, velho. Então a pessoa chegar e falar que eu destratava minha mãe, minha família, de alguma forma, eu posso ter feito alguma piadinha, minha mãe é uma pessoa que tem muito bom senso de humor. Então a gente sempre brinca, fala umas besteiras assim, mas é sempre zoando, entendeu? Eu não sei se a Esperança entendeu errado. Acho que ela não deveria falar sobre isso, né? Até porque é mentira, sempre tratei bem com a minha mãe, sempre cuidei da minha mãe. E a minha mãe foi muito boa com ela, sempre tratou ela muito bem, sempre quis ajudar. Assim, me chamou de filhinho da mamãe. Posso ser filhinho da mamãe, mano, mas por um momento era eu que tava cuidando da minha mãe. O filhinho da mamãe nem sempre cuida da mãe. Eu cuidei da minha mãe. Quando ela tava na pior fase da vida dela, quase morreu. Todo mundo achou que ela ia morrer. E eu fiquei cuidando dela até o fim, mano. E ela me chamou assim de filhinho da mamãe. É que ela não entende. Acho que ela não entende a minha relação com a minha mãe. Acho que ela não conhece muito bem o que eu passei com ela. Enfim, é foda. É foda. Vocês podem ver, chat, porque eu não fiz live ano passado, só fui fazer live do final do ano passado pra cá. Por quê? Porque eu tava em Trejus direto. Tem umas lives minhas em Vassouras, mano. Eu ficava tanto tempo sem fazer live que eu abri a live lá em Vassouras, que é lá onde minha mãe tava internada, né? E eu não fazia nem live longa, fazia meia hora de live andando ali pela cidade, depois desligava porque eu tinha que ir pro hospital ver ela. Enfim, ela falou aí que eu sou filhinho da mamãe, que eu sou isso, sou aquilo. Eu acho que filhinho da mamãe não faz essas coisas, né? Muito filhinho da mamãe abandona a mãe,
né? Larga a mãe pra lá. Eu não sou esse tipo de cara.